Oi, gente, tudo bem? E aí, como é que estamos? Como é que está a vida de vocês? Espero que esteja todo mundo bem. E hoje nós vamos continuar trabalhando aqui o capítulo 3 do Student Book de vocês, tá? A gente trabalhou até agora só as conditionals, né? E hoje eu vou passar um negócio novo pra vocês, tá bom? É novo, não é difícil. Basta vocês prestarem bastante atenção que o negócio flui, tá? Lembrando vocês, gente, que se vocês tiverem dúvida, não entenderem direito e tal, me chama, gente, me chama. No horário da aula, todo dia, até às 6 da tarde eu tô disponível pra ajudar vocês. Então, assim, todo dia não, né? De segunda a sexta. Então, assim, me chama. Não fica com a dúvida, tá? Pelo bem de vocês. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos começar aqui, tá? O assunto de hoje que a gente vai estudar é o how come, ok? How come. Eu fiz aqui, como toda semana eu tô fazendo agora, um textinho explicando pra vocês o que seria esse how come e eu vou fazer a explicação falada também, tá? Vou mandar o documento pra vocês também, vou mandar ele hoje em formato de PDF, porque eu vi que muita gente não tem o aplicativo do Word, então acaba que complica. Mas eu vou mandar pra vocês, tá? Então, let's go! O how come, gente, para que ele serve e como que ele é usado? Ele tem duas finalidades. A primeira é quando você quer saber como aconteceu alguma coisa na vida da outra pessoa, tá? Ou então quando você questiona alguma informação que é passada para você. Então ele pode ser traduzido nessa situação que eu citei agora como assim? Por exemplo, eu quebrei a cadeira da minha amiga. Eu quebrei a cadeira da minha amiga. Pronto. E aí a pessoa responde, como assim? E aí você vai dar uma explicação detalhada, você vai dizer pra ela exatamente o que você fez, como que você quebrou essa cadeira e etc, tá? E a gente pode usar esse how come também pra perguntar por que alguma coisa acontece, ok? Então ele vai ser usado igual ao why, que é o porquê de pergunta do inglês, só que ele vai ser usado de uma maneira mais informal. Então, todas aquelas regras de gramática que a gente geralmente respeita quando está trabalhando com o why, a gente não vai precisar usar com o how come. Que regras, por exemplo, teacher? Quando a gente vai fazer uma pergunta, na maioria das vezes a gente inverte o sujeito e o auxiliar, não é verdade? Por exemplo, se eu estou perguntando com o verbo to be, em vez de falar I am, a pergunta fica am I. Em vez de you are you. He is he, etc. Quando a gente trabalha com o how come, a gente não precisa fazer essa alteração. Ele não precisa trocar, né, de lugar. E aí, gente, vocês vão manter a frase do jeito que ela é, como se ela fosse uma afirmação, e vão acrescentar esse how come no começo. Vou mostrar pra vocês duas frases aqui, ó. A primeira é Why are you here? Aqui eu troquei de lugar o are e o you, certo? Porque a gente tá respeitando aqui sequência de pergunta. Já na frase de baixo com o how come, que se vocês olharem a tradução ela é exatamente a mesma para as duas frases, a gente tem escrito ali How come you are here? Então a minha frase, ela manteve a estrutura da afirmação, ela continuou com o you are normalmente, com a diferença de que agora eu tenho esse how come no começo que já indica que é uma pergunta. Certo? Acho que deu para entender, né? Daí eu coloquei aqui que a frase não muda de ordem, que altera a estrutura e etc, né? E aí, além disso, quando a gente usa o how come, a gente também não tem a obrigatoriedade de usar os auxiliares, tá? Então, por exemplo, o does, o do, o did e etc. Então, aqui, eu coloquei duas perguntas com o mesmo sentido e uma delas usando auxiliar e a outra não. Com o why, a pergunta fica Why did you do that? Aqui a gente tá falando uma pergunta no passado, tá? Então, por que você fez aquilo? Pra gente fazer pergunta no Simple Past, vamos voltar aí alguns livros, né, pra trás, pra lembrar.
a gente tinha que colocar o did, que é o nosso auxiliar de simple past, e a gente tinha, como é que fala? O verbo mesmo, a ação que a gente estava questionando, ele ficava no presente, ele ficava normal. Então, a ação aqui que a gente está questionando é o fazer, tá? Que seria o do. Já embaixo, com o how come, a gente não vai precisar ter todo esse jogo de cintura de colocar o did e depois colocar o do. A gente coloca direto o did como verbo mesmo. O verbo no passado. Nossa, deu uma gaguejada gostosa agora. Enfim. Então, a gente já coloca o verbo direto no passado sem necessidade de usar um auxiliar para isso acontecer. Ok? E aí, a frase com o how come fica: How come you did that? Direta. Como é que você fez aquilo? Ou então, por que você fez aquilo? Ok? Ele vem facilitando a vida das pessoas. Só que aí, ó, entra uma questão aqui. O how come, como ele é informal, não vai ser em todas as situações que você vai poder usar, tá? Vai ter situações em que você vai usar outros auxiliares, outras estruturas. E geralmente o why é que é o mais útil mesmo, assim, tá? Vocês vão encontrar muito mais o why do que how come. E aí tem mais uma coisa aqui, ó. O how come sozinho, gente, ele entra no como assim, que é aquele que eu expliquei logo no comecinho lá do texto. Então, primeiro não, mentira. Então, se vocês usarem ele sozinho, ele vai ter esse significado de como assim, você tá questionando alguma coisa que a pessoa tá te falando. Por exemplo, ó, I won't ever talk to you again. Eu tô te dando uma sentença aqui, eu tô te dando uma afirmação, que eu nunca mais vou falar com você. E aí você quer entender o motivo. E aí você fala, ué, por quê? Como assim? E aí você fala, how come? Porque você quer entender a motivação por trás daquela situação, daquela frase, daquela fala da pessoa. Ok? Certo? O how come, gente, ele não é difícil. Ele só precisa saber a hora de usar, né? E aí, eu quero praticar ele com vocês um pouquinho. Um pouquinho não, vai ser um pocão. Mas não é nada assim, nossa, teacher, hoje você está maltratando porque eu já fiz coisas muito piores. Já mandei muito mais exercício pra vocês. Vocês vão fazer esse exercício que eu botei aqui no documento. Vocês vão mudar essas 5 frases que tem aqui com why e vão transformá-las em frases de how come. Ou seja, vocês vão manter a frase significando a mesma coisa. Então, você não vai mudar o intuito dessa frase. Ela vai continuar significando por que tal coisa. Mas você vai mudar a estrutura. A gramática dela vai ficar diferente. E vocês sabem por quê? Porque o how come ele é informal e aí não precisa seguir tanta regrinha de gramática como a gente segue com o why e com os outros aí, ok? Além desse exercício aqui, vocês vão fazer o exercício da página 47 do Student Book de vocês. Nesse daqui, vocês vão só montar as frases com as informações que já foram dadas para vocês. Então, vocês já têm o how come, já tem sujeito, já tem a ação que está sendo questionada, já tem complemento e etc. E embaixo, vocês vão responder essas perguntas que vocês fizeram, tá? A resposta aqui, ela vai ser subjetiva. Por quê? Porque pode ser N motivações, pode ser N situações. E na maioria, a gente vai ter o because em algum momento, tá? Porque você tá dando uma justificativa. Então, pensem sempre em sentido de justificativa. Se vocês não entenderem alguma palavra, não entenderem o significado de alguma coisa, não entenderem no geral, gente, me chama, me pergunta. Não é tão difícil, mas eu sei que às vezes a gente não tendo visto isso juntos já em sala de aula pode complicar na cabeça de vocês. Então, não deixem de perguntar. Só mais uma observação. E essa não é sobre a matéria em si, tá? Essa é mais sobre questão de prazo que tá acontecendo aí um probleminha. Gente, eu tenho, assim como vocês, um prazo para entregar as chamadas para coordenação. Então, eu não posso esperar muito para que vocês me deem a resposta, para que vocês me mandem a atividade, tá? No máximo, gente, 24 horas do momento que eu mando a lição para vocês. Então, se eu mandei hoje 2 horas, por favor, me respondam até amanhã às 2 horas. Mesmo que você não consiga fazer tudo certinho, me manda, tá? Porque tem gente ficando com falta à toa. E eu tô levando bronca e cobrança por causa disso, porque vocês têm prazo e eu também, tá? Então, eu preciso das coisas feitas certinhas no horário, sem eu ter que ficar cobrando vocês, beleza?
certo? Ok? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Volto a dizer que se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, não tiverem entendido direito para que serve, como é que usa, como que faz para fazer a mudança, me chama que eu vou ajudando vocês, tá bom? E é isso. Espero vocês na semana que vem. E se Deus ajudar, logo em breve a gente vai estar junto de novo, presencialmente falando, ok? Certo? Então, beijo, beijo. Eita. Beijo, beijo. E tchau, tchau.